Olá, eu sou o professor Ricardo e esta é uma aula de filosofia. Seja muito bem-vindo. Hoje nós falaremos de um filósofo que ao mesmo tempo é um dos mais importantes filósofos de todos os tempos, talvez um dos mais lembrados, mas que também é um dos mais enigmáticos pensadores de toda a história. Hoje falaremos de Sócrates. Sócrates foi um filósofo grego que viveu na cidade de Atenas de 470 a.C. até 399 a.C. A sua vida é repleta de fatos inusitados e inclusive a sua morte. A filosofia de Sócrates marca profundamente toda a história da humanidade desde então. E nós podemos dizer que a cultura ocidental deve, sem dúvida nenhuma, muito a Sócrates. Sócrates veio de uma família pobre. O pai de Sócrates era um artesão e a mãe de Sócrates era uma obstetriz. Sócrates trabalhou com seu pai durante um certo tempo de sua vida e também serviu ao exército, tendo participado da Guerra do Peloponeso. Guerra essa na qual a cidade de Atenas saiu derrotada para os espartanos, e o Sócrates, que fora contemporâneo de Péricles, talvez um dos mais reconhecidos governantes da cidade de Atenas, depois viu a ascensão da democracia grega, a ascensão da democracia lá em Atenas, depois da perda de Atenas na guerra. Sócrates só se dedicou exclusivamente à filosofia depois de se aposentar do exército. E, apesar de ser um filósofo, diferentemente dos outros filósofos de sua época, ele não era um aristocrata. Ele veio das camadas mais empobrecidas da sociedade, mas ele consegue, de algum modo, pensar filosoficamente e também acaba incomodando muito essas classes mais abastadas, mais enriquecidas e os aristocratas de Atenas. Talvez esse tenha sido o motivo maior da sua morte, que eu vou falar daqui a pouco. Bem, Sócrates não deixa nenhum livro escrito. Ele não acreditava que esse deveria ser o modo de produção de filosofia, através da escrita. E é por isso que, nesta aula de hoje, nós não teremos coisas escritas. Vai ser só através da fala aqui. Sócrates, ele filosofava nas ruas, ele conversava com as pessoas, ele filosofou junto a juízes, junto a médicos, junto a políticos e junto a pessoas do cotidiano, como artesãos, como lavradores. E das atividades filosóficas mais recorrentes de Sócrates era os seus longos diálogos com outros filósofos ou com os sofistas, que vocês já conhecem, já que vocês assistiram à nossa última aula. Sócrates, na sua produção filosófica, ele se encontra naquele momento histórico quando ocorre uma mudança paradigmática na história da filosofia. Eu disse isso para vocês na última aula, por quê? Vamos retomar. Antes de Sócrates e dos sofistas, o modo de produção de filosofia estava centrado no estudo da natureza. Estudava-se através da sensibilidade, através da percepção da realidade, o modo como o cosmos, o modo como o universo fora constituído. Aí agora, com Sócrates e os sofistas, o estudo filosófico se encontra centrado no próprio ser humano. É por isso que esse período da história da filosofia, que começa com Sócrates e os sofistas e depois passa por Aristóteles e também por Platão, é chamado de período antropológico. É a filosofia grega clássica. Bem, como vocês já sabem, o Sócrates era um grande adversário intelectual dos sofistas. E isso ficou marcado em algumas obras que, como vocês já acabaram de entender, ele não escreveu nada. Como nós sabemos algo de Sócrates? Bem, os discípulos de Sócrates, Platão e Xenofonte, deixaram muitos livros escritos tratando de como fora a vida de Sócrates e seu pensamento. Além disso também, tem um dramaturgo chamado Aristófanes, que certa vez escreveu uma comédia chamada As Nuvens, e nela trata de um Sócrates bastante engraçado, bastante interessante. É comum que os historiadores da filosofia não levem tanto a sério essa comédia, já que era uma sátira. Enquanto que os textos de Platão e de Xenofonte se tornam o fundamento básico para a gente compreender a filosofia
de Sócrates. Olha só, o Sócrates também centra no ser humano, como fora feito lá por Protágoras de Abdera, pelo Gorgias e pelos outros sofistas. Só que enquanto Protágoras defendia que o homem é o centro de todas as coisas e que, portanto, tudo se regula pelo olhar humano sobre as coisas, Sócrates queria pensar no homem como o centro de tudo, mas não da mesma forma que os sofistas. Para Sócrates, o caminho da verdade, da aletheia, ela deveria sair do caminho da doxa, que é a mera opinião, o conhecimento marcado pela sensibilidade, a observação da realidade. A verdade, a aletheia para os gregos, só seria possível ser alcançada através do intelecto, através do que o Sócrates chamava de alma. Bem, a palavra que ele utiliza em grego é psique. Então, quando o Sócrates está falando de alma, ele não está pensando em alma como na acepção cristã se pensa em um ser que se encontra meio separado, meio próximo do corpo. Apesar de que essa noção ela vem daqui de Sócrates. Quando Sócrates fala que o que é conhecer o ser humano é conhecer a alma do ser humano, ele quer repetir um escrito que estava no pórtico do templo de Apolo em Delfos. E lá nesse templo tinha a seguinte inscrição: conhece-te a ti mesmo. E o Sócrates ficava vislumbrado com aquela inscrição porque ele, primeiro, concordava plenamente com ela e acreditava que aquele era o caminho do filósofo. Conhecer a si mesmo significava conhecer o seu entendimento da realidade, conhecer a sua intelectualidade, a sua mente. E para isso você precisava se desligar de alguns dos seus pré-conceitos, de algumas das suas convicções que já lhe foram dadas há muito tempo, principalmente do ponto de vista religioso. E olha que aí causa muitos problemas sociais. O Sócrates começa a colocar em xeque aquelas convicções e aquelas regras morais que já estavam estabelecidas há gerações. E também os dogmas religiosos daquela sociedade. Então, o Sócrates é uma pessoa extremamente controversa. É alguém que causa um embaraço social, sem dúvida nenhuma. Veja bem, quando Sócrates começa a produzir a sua filosofia no seu método chamado de diálogo dialético, o diálogo socrático é uma dialética. E aí você deve estar se perguntando, o que é dialética? Dialética é um diálogo em que duas pessoas se contrapõem. Um tenta refutar o argumento do outro. A dialética socrática é uma dialética que passa por dois momentos. O primeiro momento, que é o da refutação, é quando o pensador, no caso Sócrates, tenta dissuadir as pessoas de seus próprios conhecimentos. Para isso, Sócrates utilizava um mecanismo bastante interessante, que era a ironia. O Sócrates era altamente irônico e chegava a ser engraçado. O que ele fazia? Ele ia conversar com as pessoas e ele escolhia qualquer um que fosse. E essas pessoas, obviamente, estavam muito convictas de muitas coisas. O que o Sócrates fazia, então, era tentar fazer com que as pessoas perdessem aquela persuasão que estavam. Como que ele fazia isso? Ele chegava e dizia: olha, só sei que nada sei. Esta é uma afirmação inequívoca. Eu sei, eu reconheço a minha ignorância. Você provavelmente já escutou essa expressão e talvez já tenha até utilizado algumas vezes. Ah, só sei que nada sei. Mas você compreende realmente o que Sócrates queria dizer com isso? Bem, a ideia de Sócrates, ironicamente, era dizer: olha, enquanto você acredita em muitas coisas, enquanto você tem muitas convicções a respeito de uma série de coisas, eu, do meu lado, tenho a humildade de dizer que estou muito distante do conhecimento. A verdade absoluta não pode ser encontrada. Tudo o que eu posso fazer é ir em busca dela. Mas para que eu vá em busca da verdade, eu tenho que admitir que eu não a possuo. Aquele que acredita que possui a verdade, aquele que afirma as coisas inequivocamente, normalmente é quem se encontra o mais distante da verdade possível. Bem, então Sócrates dizia: eu tenho convicção da minha ignorância, eu só sei que nada sei. Esse era o momento em que abria a possibilidade de Sócrates dialogar com seu interlocutor de forma totalmente direta,
fazendo com que o interlocutor abrisse totalmente as suas convicções, as suas ideias. E o Sócrates, então, as demolia, as destruía através da sua ignorância e o seu método da dialética, tentando, então, e, obviamente, quase sempre conseguindo, refutando os argumentos daquele com quem dialogava. Só que o método de Sócrates ele não para por aí, ele continua. O método de Sócrates passa agora para um segundo momento, que ele chamava de maiêutica. A maiêutica socrática faz referência a uma palavra grega, que é a palavra maieutos, que designa uma profissão. A profissão que era a profissão da mãe do Sócrates, a profissão de obstetriz. Então, o Sócrates gostava de dizer que assim como a mãe dele ajudava as crianças a virem à luz, ele ajudava também a vir à luz, mas não corpos humanos, e sim ideias. Então, o parto de ideias. O parto de ideias é fazer com que as ideias surjam e elas passem, então, pelo crivo da análise racional, pelo crivo da análise da psique, da alma. Sócrates permanecia afirmando: só sei que nada sei. Já que agora você também tem convicção da sua ignorância, vamos juntos então buscar algum conhecimento, chegar a algum conhecimento? Certa vez, um dos discípulos de Sócrates foi até o oráculo de Delfos e ficou surpreendido ao ter ouvido da Sibila, que é ali a sacerdotisa que recebe as mensagens oraculares dos deuses, a informação de que Sócrates era o mais sábio dentre todos os homens. Sócrates ficou muito angustiado com aquilo, porque afinal de contas ele reiterava sempre que ele não sabia de nada. No entanto, talvez ele tenha chegado à conclusão que é possível que sim, que ele fosse o mais sábio dentre os homens, tendo em vista que ele tinha convicção, quer dizer, que ele sabia que ele não sabia de nada. Ele sabia que ele era ignorante, enquanto todos os outros apenas acreditavam que sabiam de alguma coisa, quando na verdade não sabiam de nada. Enfim, o que Sócrates tentava então, com a sua ironia, era refutar, era demonstrar que as outras pessoas também não sabiam. Então ele fazia com que as pessoas dissessem e fizessem longas afirmações, tentando demonstrar aquilo que elas acreditavam. Mas o Sócrates sempre encontrava formas de demonstrar que aquilo que as pessoas acreditavam e afirmavam dizer ser verdadeiro era falso. Faltava elementos verdadeiros. E ali, este método do diálogo que se dá na fala se assemelha em alguma medida àquilo que os sofistas faziam. E alguns outros filósofos até consideravam Sócrates meio que com características sofísticas. Mas o próprio Sócrates sempre dizia: não, o que eu faço é muito diferente do que os sofistas fazem. Os sofistas produzem apenas retórica. E a retórica nada mais é do que uma estilística da linguagem. Uma forma de, através da beleza das palavras, convencer as pessoas daquilo que você quer que elas se tornem convencidas. A retórica não tem nenhum compromisso de buscar verdade alguma. Enquanto que o Sócrates, ele se compromissava com a busca de uma verdade absoluta, que era o conhecer a si mesmo. E conhecendo a si mesmo, você deveria admitir que você é muito ignorante sobre praticamente tudo, porque a sua condição humana te impede de chegar às verdades. Daí então, Sócrates, levando essa palavra, levando essa mensagem, para as pessoas, ele cria muitos inimigos. Ele causa um desconforto social muito grande, principalmente porque ele vai até os jovens. Ele tenta ensinar sua filosofia aos jovens da cidade. E aí, Izói, um dos personagens que era um dos cidadãos da Ágora, acusa Sócrates. A primeira acusação de Sócrates é a acusação de impiedade. A acusação de que Sócrates era ateu era uma acusação verdadeira. E para aquela época era uma acusação muito séria, era um crime. E o Sócrates, ele vai fazer a sua defesa perante a Assembleia. Mas o Sócrates ele não estava muito preocupado em levantar fortes argumentos em seu favor, porque ele acreditava que a verdade e a justiça dentro da cidade, que era o ideal de vida humana, haveriam de prevalecer. E aí, cara, o Sócrates, então, ele faz uma série de piadas junto aos outros senadores, aos outros cidadãos ali no seu julgamento.
Inclusive dizendo que uma punição ideal para ele seria a punição de ser custeado para o resto da vida pela cidade. Quer dizer, ele não faria mais nada e a cidade ia custear a vida dele. Ele ia ser um empregado sem ter que fazer nada. É óbvio que os senadores ali, os cidadãos ali ficaram muito bravos com Sócrates de ironizar um julgamento muito sério. No meio do julgamento, a acusação muda para o fato de que Sócrates estava influenciando os jovens, né, a também se tornarem ateus, né, a também não mais acreditarem nos deuses. Então ele estava causando uma degeneração da juventude ateniense. E olha só, com relação a essa segunda acusação, também o Sócrates, né, teria culpa no cartório, mas, né, o Sócrates ele poderia ter argumentado mais e, na verdade, no final das contas, ele é condenado à morte, né? Condenado à morte e ele aceita de bom grado. Os discípulos de Sócrates se reúnem e falam: não, Sócrates, você vai fugir, né? Você vai fugir. O Sócrates então diz: não, se a cidade quer que eu morra, eu vou morrer. Então essa decisão legítima de Sócrates de se entregar à morte. Ele se reúne com seus discípulos, né? E inclusive com alguns pitagóricos, e vai dialogar, vai falar sobre a morte, sobre a infinitude da alma e tudo mais, e toma o seu gole mortal de cicuta, que era o veneno utilizado, e ali mesmo ele morre, né? Este final da vida, o julgamento da vida de Sócrates, está escrito em 2 livros que, na tradução para o português, ganharam o mesmo nome, o livro de Platão e o livro de Xenofonte. Ambos se chamam Apologia a Sócrates. Bem, apesar de ter tido essa vida um pouco estranha, né? Morreu pela verdade, tem um valor muito interessante aí nesse ato, primeiro de humildade filosófica, de dizer eu tenho consciência da minha ignorância, e segundo, esse ato de entrega para a sociedade. Fala, não, o Sócrates diz, é melhor sofrer uma injustiça do que cometer uma injustiça. Por quê? Vocês viverão e depois morrerão e levarão consigo a injustiça que estão fazendo para comigo. Enquanto que eu, não tendo feito injustiça nenhuma, terei minha consciência livre e a minha liberdade eterna por conta disso. Se o Sócrates fugisse, ele, no consentimento dele, ele estaria cometendo uma injustiça também. Então, olha só a ideia. É melhor que você sofra uma injustiça do que você cometa uma. Então, o Sócrates se entrega à morte. Bem, é um cara bastante complexo, né? Você vê que o fato de terem o condenado à morte é porque realmente ele causava muitos constrangimentos, especialmente para com a aristocracia daquela cidade, né? E, por outro lado, é um indivíduo que muda significativamente toda a história da humanidade. Nós não podemos deixar de entender que o mundo atual é um mundo que vem da tradição socrático-platônica. Aquele modo de compreensão filosófico dos pré-socráticos e dos sofistas não foram vencedores na história. O Sócrates, o pensamento socrático, foi o grande vencedor da história. A ideia de que a alma, a psique e a busca e a conquista das virtudes é o que é mais valioso, é o que se deve fazer como prática de vida e que deve-se encontrar uma forma de fazer com que a mente domine o corpo, já que o corpo é algo efêmero, é algo contingente. Estas noções, elas estão presentes na história da ética até hoje. Então, vamos pensar no Sócrates como um grande indivíduo que muda o paradigma da história da filosofia. Eu acredito que agora vocês entendem por que nós falamos de filósofos pré-socráticos e de filósofos socráticos e pós-socráticos. Tá? Essa nossa aula era curta mesmo, era só para entender quem é esse cara, quem é o Sócrates, que é o cara que fica vislumbrado com a ideia de que você deve se conhecer a si mesmo e de que não se sabe nada, que quando se conhece a si mesmo, o que se tem
como o conhecimento de si, é que você é um pleno ignorante sobre tudo, né? É muito interessante, né? Nos causa aí um sentimento de desconforto, né? Nos causa um sentimento de reflexão filosófica mais profunda. A atitude de humildade filosófica de Sócrates é algo que o nosso mundo, sem dúvida nenhuma, carece muito. E eu espero que tenha contribuído um pouco para você repensar a si próprio também. Essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou, deixe um like, se inscreva no canal e até a nossa próxima aula, que falaremos de Platão, Aristóteles ou Platão. Tá certo? Muitíssimo obrigado por assistir até aqui. Um abraço. Até mais. Falou!